Você já sentiu que, por mais que você tente fazer a coisa certa, o mundo parece premiar justamente quem joga sujo? Se você já teve essa sensação amarga de que ser uma pessoa boa é um passaporte para ser passado para trás, saiba que você não está sozinho. Há mais de 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel chegou a essa mesma conclusão. E o que ele descobriu não apenas mudou o curso da história, mas criou o manual de sobrevivência mais odiado e lido de todos os tempos. Mas o que quase ninguém te conta é o preço que ele pagou por essa descoberta. Imagine a Florença do ano de 1512, uma cidade vibrante, cheia de arte, mas cercada por facas afiadas e traições em cada esquina. Maquiavel não era um vilão de filme. Ele era um funcionário público dedicado, um diplomata que acreditava na ética, na república e na bondade humana. Ele passou anos servindo ao seu governo, acreditando que, se fizesse um bom trabalho e fosse honesto, o destino seria justo com ele. Mas o destino não joga conforme as regras da moralidade. Em um piscar de olhos, o governo que ele servia caiu. A família Médici retomou o poder e Maquiavel, o homem bom e fiel, foi jogado em uma cela úmida e escura. Ele foi acusado de conspiração, uma mentira deslavada. Durante semanas, ele foi submetido à tortura da corda, onde seus braços eram amarrados nas costas e ele era erguido e solto violentamente, deslocando seus ombros. Ali, no silêncio daquela prisão, sentindo a dor física de ter tentado ser um cidadão exemplar, algo dentro dele quebrou. Foi o dia em que Maquiavel descobriu, da forma mais brutal possível, que pessoas boas sempre perdem quando enfrentam pessoas que não têm medo de ser más. Ele percebeu que a sua bondade não era um escudo, era um alvo. Ele entendeu que o mundo real não é um conto de fadas onde a virtude é recompensada no final. Ao ser libertado e exilado para uma pequena fazenda no interior, sem dinheiro e sem prestígio, ele começou a observar a natureza humana sem as lentes do idealismo. Ele olhou para trás e lembrou de figuras como César Borgia. Maquiavel viu Borgia fazer coisas horríveis, mas viu também como ele trazia ordem, segurança e prosperidade para suas terras. Foi aí que a ficha caiu de um jeito perturbador. Ele percebeu que na política e na vida prática, um líder que tenta ser bom em um mundo cheio de lobos acaba sendo devorado por eles em questão de segundos. A bondade, para Maquiavel, passou a ser vista como um luxo que só quem não tem responsabilidades pode se dar ao luxo de ter. Ele escreveu o livro O Príncipe não porque queria ensinar as pessoas a serem cruéis, mas porque queria que as pessoas boas parassem de ser ingênuas. Pense comigo. Quantas vezes você viu alguém menos qualificado subir de cargo no trabalho porque soube manipular as conversas? Quantas vezes você ajudou alguém de coração e recebeu ingratidão em troca? Maquiavel explicou isso de um jeito que dói no ouvido. Ele disse que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e covardes diante do perigo. Se você basear sua vida na esperança de que os outros serão tão bons quanto você está construindo sua casa em cima de um pântano. A grande virada de chave de Maquiavel foi separar a moral privada da moral pública. Ele entendeu que, às vezes, para evitar um mal maior, você precisa ser capaz de entrar no mal. Ele não dizia que ser mau era bom. Ele dizia que saber ser mau era necessário para sobreviver. Isso soa cruel, não é? Mas pare para pensar na lógica dele. Um governante que é bonzinho demais e se recusa a tomar decisões difíceis acaba permitindo que o caos se instale. E, no fim, milhares de pessoas sofrem por causa da sua bondade. Então, no fim das contas, quem foi o mais cruel? O homem que tomou uma decisão dura ou o homem bom que deixou tudo desmoronar? Essa foi a descoberta que assombrou Maquiavel até o fim de seus dias. Ele percebeu que a virtude não é o que a igreja ensinava, mas sim a capacidade de se adaptar ao que o momento exige. Se o mundo é cruel, você precisa de uma armadura de aço, não de um manto de seda. Ele passou o resto da vida tentando recuperar seu lugar no poder, mas, ironicamente, as pessoas tinham tanto medo da verdade que ele escreveu que ele nunca mais conseguiu um cargo de relevância. Ele morreu pobre, vendo outros homens, muito menos inteligentes e muito mais hipócritas, fingindo bondade enquanto praticavam a maldade nos bastidores. Esse é o ponto central que você precisa levar para a sua vida hoje.
Maquiavel nos ensinou que a maior arma de um manipulador é fingir que é uma alma santa. Enquanto você se esforça para ser transparente e gentil, as pessoas que realmente detêm o poder estão estudando suas fraquezas. A lição que fica desse dia fatídico em que Maquiavel perdeu a fé na bondade humana não é que você deve se tornar uma pessoa ruim. Longe disso. A lição é que a sua bondade deve ser uma escolha e não uma fraqueza. Você deve ser bom, mas deve ter dentes. Você deve ser honesto, mas deve conhecer todas as mentiras para não ser enganado por elas. Maquiavel descobriu que pessoas boas perdem porque elas jogam um jogo cujas regras elas desconhecem, enquanto os seus adversários já rasgaram o livro de regras há muito tempo. Ser bom em um mundo de lobos exige que você seja o lobo mais vigilante de todos, mesmo que o seu coração ainda seja humano. O que Maquiavel escreveu há 500 anos ainda ecoa em cada reunião de diretoria, em cada disputa familiar e em cada postagem nas redes sociais. Nós vivemos em uma eterna encenação. Ele nos tirou da infância espiritual e nos jogou na idade adulta da realidade fria. Ele nos mostrou que a história não é escrita pelos mais gentis, mas pelos que sobreviveram para contar a sua versão dos fatos. Se você sente que está perdendo o jogo da vida porque está tentando ser bom demais, talvez seja a hora de você parar de olhar para como o mundo deveria ser e começar a olhar para como o mundo realmente é. A maior tragédia de Nicolau Maquiavel não foi ter descoberto a maldade humana, mas sim ter sido o único honesto o suficiente para admitir que ela existe em todos nós. Ele pagou o preço de ser chamado de diabólico apenas por ter acendido a luz em um quarto escuro cheio de monstros. A partir de hoje, não seja uma vítima da sua própria virtude. Use a inteligência como sua principal ferramenta e lembre-se que, às vezes, a coisa mais bondosa que você pode fazer por si mesmo é aprender a dizer não e a identificar um traidor antes que ele puxe o gatilho. O mundo não é para amadores, e Maquiavel deixou o mapa para você não se perder. Se essa história fez sentido para você e abriu seus olhos para a realidade, não guarde essa verdade só para você. Clique no botão de seguir para mais reflexões que fogem do óbvio. Deixe seu comentário dizendo se você concorda que pessoas boas sempre perdem e compartilhe este vídeo com aquele amigo que precisa parar de ser ingênuo agora mesmo.